Fala aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Aí nesse momento difícil, essa situação que a gente está passando aí bem complicada, né galera? Então espero que vocês estejam se cuidando aí bastante, né? Porque a saúde nesse momento é o mais importante para ajudar a superar. Galera, nosso tema de hoje aqui são o quê? Funções. Galera, então vou começar aqui com uma definiçãozinha de função, tá? Então, definição aqui. Dados dois conjuntos A e B não vazios, uma relação f de A com B, certo? Uma função f de A com B, recebe o nome de função definida em A com imagens em B, se e se somente se, para todo x pertencente ao meu conjunto A, existe um só y pertencente ao B, tal que x e y são pares ordenados pertencentes à minha função f. Tranquilo, galera? Então, essa é a minha definição. Rapaziada, vamos ver como é que essa função, né, ela é definida aqui dentro, né, com algum exemplo. Então, gente, como é que isso vai trabalhar? Vamos prestar atenção no meu exemplo aqui, tá? Esse exemplo ele vai ser representado através do diagrama de flechas. Ele fala assim, ó. A lei de correspondência que associa cada número relacionado entre x e y é uma função definida por f de x que é igual a 2x ou y que é igual a 2x para x igual a menos 3, menos 2, 1, 2 e 5. Determine a imagem y. Galera, vou trabalhar a minha tabela aqui primeiro. Então, x eu sei que é o quê? Menos 3, menos 2, 1, 2 e 5. E o meu y eu sei que vale 2x. Então, gente, basta eu substituir os meus valores aqui na minha equação, na minha função. Então, eu tenho 2 vezes menos 3 igual a menos 6. 2 vezes menos 2 igual a menos 4. 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 5 igual a 10. Representando através do meu diagrama de flechas, eu tenho meu domínio e minha imagem, correto? Então, meus possíveis valores de x e os possíveis valores de y. Então, vou trabalhar menos 1, menos 2, 1, 2 e 5, que é o meu domínio. Minha imagem que eu acabei de achar, eu tenho aqui menos 6, menos 4, 2, 4 e 10. Vou fazer o quê? Vou ligar, né, cada valor do domínio à sua imagem correspondente. Então, eu tenho de menos 3 a menos 6, de menos 2 a menos 4, de 1 até 2, de 2 até 4, de 5 até 10. Certo, gente? Essa relação representada por diagramas de flechas. Mas vamos ver algumas outras situações aqui. Vamos lá, gente. Então, ó, eu tenho aqui uma relação f não é uma função se não satisfazer uma das condições de existência das funções. Então, gente, minha primeira condição de existência, tá? Na minha primeira condição de existência tem o quê? Se existir um elemento de A do qual não parta flechas. Então, aqui ó, não é uma função, tá? Então, aqui eu tenho aqui o meu 2, onde não parte flecha nenhuma até uma imagem de B aqui, tá? Até uma relação com B. Eu tenho aqui também a minha segunda restrição, tá bom? Que é assim, se existir um elemento de A do qual partam duas flechas ou mais. Então, gente, tá vendo? No meu 5 aqui, ó, tá partindo o quê? 3 flechas. Então, não é definido como função, tá? Então, vamos dar continuidade. Então, galera, eu tenho aqui, ó, a notação das funções agora, certo? Vi algumas restrições, vou trabalhar algumas notações, tá? O que são essas notações? Toda função é uma relação de A em B. Logo, toda função é um conjunto de pares ordenados, definida pela lei de associação y igual a f de x. Então, pode ser representada tanto por y quanto por f de x. Então, gente, eu tenho aqui as minhas notações na seguinte situação, tá bom? Essas notações eu tenho aqui uma função de A em B, né, x em f de x. Eu tenho aqui, ela pode ser representada também de A função B, correto? Então aqui a função de A em B, a função de A em B tal que y igual a f de x. Posso trabalhar dessa forma aqui. Então, galera, vamos calcular o domínio de uma função. Tá? Como é que eu trabalho o domínio? Eu tenho aqui algumas situações. Então, na minha primeira situação, eu tenho aqui y igual a x mais 2. Então, meu domínio sempre vai representar, né, aqui
os reais, vai ser sempre representado pelos números reais, então pode ser todo e qualquer valor. Aqui, ó, y igual a 1 sobre x, galera, o meu x tem que ser diferente de zero, lembra? Eu não posso ter valores iguais a zero na parte de baixo do meu denominador. Então, galera, eu vou trabalhar o que? Reais, exceto zero. E aqui, na parte do da minha letra C, eu tenho que y maior que x mais 1, tá? Se y maior que x mais 1, vou trabalhar com a parte de que x mais 1 maior ou igual a zero. Galera, maior, por que eu falei maior, gente? Porque está dentro de uma raiz, y igual a raiz de x mais 1, certo? Então é maior ou igual a zero. Resolve com uma equação normal, x maior ou igual a menos 1, meu domínio vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1. Então, essa é a minha relação de domínio. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos lá, gente. Continuando aqui, vamos ver o quê? Os gráficos de uma função. Então, gente, representado no plano cartesiano, através dos pares ordenados x e y, onde x é o domínio da função f de x igual a y. Galera, então aqui eu tenho aqui um exemplozinho. Determine o gráfico de cada função, tá, gente? Então, ó, eu trabalhei duas funções aqui, uma do primeiro e uma do segundo grau, tá bom? Então, ó, vou trabalhar da seguinte forma. Ó, primeiro aqui, x, y é igual a x mais 3. Então, eu joguei aqui os valores, né? Ele não me dá nenhum par ordenado para A, né? Para x, ele não me dá nada aqui, nenhum valor possível. Então, eu vou trabalhar x, 0, 1, 2 e 3. Joguei esses valores e vou entrar substituindo. Então, quando x igual a 0 e y igual a 3, então vai ficar 0 mais 3 igual a 3. Então, substituindo por 1, 1 mais 3 igual a 4, por 2, 2 mais 3 igual a 5, e por 3, 3 mais 3 igual a 6. Galera, feito isso, eu vou entrar no meu gráfico, tá? Então, quando x1, y4. Na verdade, quando x0, y3, quando x1, y4, quando x2, y5 e quando x3, y6. Tem os pontos de encontro aqui entre eles dos meus pares ordenados, basta eu traçar a minha reta. Correto, galera? Ligando esses pontos. Muito tranquilo, muito simplesinho. Agora aqui, ó, trabalhei no meu segundo ponto, o que? Uma função quadrática, beleza, gente? Então, trabalhando essa função quadrática, vai ficar da seguinte forma. Eu tenho que a função é igual a x ao quadrado mais 1. Pode ver que é uma equação incompleta, mas não deixa de ser uma equação. Atribuir os valores de menos 1, 0, 1 e 2, tá, gente? Trabalhei um valor negativo aqui para vocês verem também que funciona. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 1, 2, 0 ao quadrado mais 1, 1 ao quadrado mais 1, 2, 2 ao quadrado mais 1, 5. Liga os pontos, tá vendo, gente? Ó, de menos 1 até 2, de 0 até 1, de 1 até 2 e de 2 a 5. Lembra que na função quadrática, o meu gráfico é representado através do quê? De uma parábola. Então, eu vou ligar os pontos fazendo a minha parábola aqui, tá bom, gente? Então, bem simples assim, bem facilzinho, tá? Então, vamos lá, vamos dando continuidade a essa parte de funções. Tá, gente, assim, dando continuidade aqui, como eu já havia dito, essa parte de função você também tem que tomar cuidado com as seguintes situações, tá? Tem várias situações que não são funções, então eu botei aqui duas situações de não funções para a gente poder, né, tomar cuidado com isso, ver algumas restrições. Então a primeira, tá vendo? Tem a função aqui, um gráfico, tem aqui uma figura, né, circular, então sendo esse gráfico aqui que não representa uma função, tá bom? E no meu segundo caso, eu tenho aqui, ó, um gráfico que seria uma função do primeiro grau, depois fica uma constante, tá, galera? Que não é uma função, correto? Uma função única. Também tem essa representação, tá? Então, gente, toma cuidado com esses casos aí. Ó, vamos trabalhar agora aqui, ó, com as funções crescentes e decrescentes. Começando aqui primeiro com a crescente. Função crescente, então, no intervalo AB, contido em A, se para qualquer x1, y1 pertencente ao intervalo AB, ó, lembra que eles estão, gente, esse intervalo aqui fechado, tá? AB tem-se que x1 menor que x2 para f de x1 menor que f de x2, tá vendo, galera? Trabalhando aqui a minha reta, tá? Então aqui com o meu A maior que zero, ela sendo crescente, tá bom, galera? Então aqui agora vamos ver a decrescente. Galera, na decrescente, eu tenho o quê? No intervalo, ó, fechado em AB,
contido A, se para qualquer x1, y1 pertencente ao intervalo AB tem-se que. Aí já muda um pouco, tá bom, galera? Quando x1 menor que x2, vou manter a mesma situação da crescente, só que a relação da função muda. Então, f de x1 tem que ser maior que f de x2. Beleza? Então, é dessa forma, ó. Pode ver que o gráfico muda também, beleza? Galera, trabalha aqui agora, função par e função ímpar. Galera, vamos trabalhar agora aqui a função par, tá? Então, ó, coloquei algumas situações aqui para vocês verem. Então, aqui, ele está aqui, ó. Se x pertence aqui, se x pertence aqui no caso aos reais, tá? Onde x menos x pertence ao domínio de f, f de x é igual a f de menos x para todo x pertencente ao domínio da função. Então, galera, tem aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, tá vendo? Então, para toda parte ímpar, eu tenho uma parte par, correto? Então, eu tenho a relação aqui, ó, tá vendo? Todo mundo acima do eixo. É o que? Uma função par, todo mundo acima. Lembra quando eu trabalho abaixo, eu tenho o que? A parte ímpar. Então, gente, todo mundo acima, função modular também, todo mundo acima, tranquilo? Então, bem simplesinho. Vamos ver aqui a função ímpar. Então, gente, função ímpar, quase a mesma situação. Eu tenho aqui, ó, se x pertence ao domínio f, menos x pertence também ao domínio f. E f de menos x é igual a menos f de x, tá vendo? Para todo x pertencente ao domínio da função. Então, gente, para toda relação aqui, eu tenho partes ímpares, correto? Então, aqui, ó, f de x igual a x ao cubo, correto, galera? O que acontece? Quando tem aquele lance, né, número negativo elevado a um expoente ímpar, ele vai se manter negativo. Então, ó, parte positiva, parte negativa. Aqui, galera, tá vendo, ó? Aqui o inverso trabalhando no inverso aqui, ó, 1 sobre x, quando x pertence aos reais, exceto zero, então não bate no eixo, tá vendo, ó? O meu x vai estar restrito aqui na minha função, vai estar restrito aqui na minha função, tá? E, galera, vamos começar aqui agora com os tipos de função também, tá? Então, esses tipos de função, eu vou trabalhar com o que nesses tipos de função? Eu começo com a função sobrejetora, até, que ele diz que se para todo y pertencente a b, existe x pertencente a a, tal que f de x igual a y, quando a imagem da função for igual ao contradomínio. Certo, gente? Então, imagem igual ao contradomínio. Exemplozinho, todos os elementos de A estão ligados a um e somente um elemento de B. Então, ela é sobrejetora, pois todo elemento de B tem um correspondente em A. Correto? Então, galera, é dessa forma que funciona. Vamos ver aqui outro tipo de função. Aqui, galera, a restriçãozinha para minha função sobrejetora, tá? Então, não é sobrejetora, pois existem elementos de B que não tem correspondente em A, ou seja, a gente tem galera de B aqui que está sozinha, tá? Então, galera, vamos ver agora aqui, ó, a parte de função injetora. Então, eu tenho função injetora se para cada y pertencente à imagem existir um único x pertencente a A, tal que f de x igual a y. Então, galera, todo elemento de A está ligado a um e somente um elemento de B, correto? Então, é injetora, pois existem apenas um elemento de B ligado a um e somente um elemento de A. E para finalizar, eu tenho uma bijetora, tá vendo? Que é quando for simultaneamente sobrejetora e injetora. Então, ó, nesse caso, a função é bijetora, pois é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Tem como isso, gente? Tem como isso, Michel? Claro que tem. Tá bom, galera? Então, gente, é só isso. Espero que vocês tenham entendido aí, espero que vocês tenham gostado. Galera, continuem se cuidando, tá? Não vamos dar mole nesse momento. Beleza? Até uma próxima aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.